Oiê! E aí, guardiões? Eu sou a tia Kátia. Estamos, então, na lição 4 da apostila 4 de 2010. E eu quero que você não se esqueça de se inscrever no canal dos Guardiões, fazer um like, compartilhar. Isso vai ser benção para quem está à tua volta. Isso vai ajudar a você evangelizar, como a gente falou na lição 2, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E hoje a gente vai falar sobre igreja. O que é igreja e por que ela é importante, tá? Então, em Romanos 12, 4 e 5, então, a lição 4 para memorizar, Romanos 12, 4 e 5, ok? Não se esqueça disso, mas vamos ler lá. Abra na tua Bíblia, não no teu celular, para você aprender a mexer. Romanos 12, 4 e 5 diz assim: assim cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, vocês sabem que eu desenho muito bem. A Bíblia está dizendo que nós temos um corpo, cabeça, pernas, braços e muito mais coisas que eu não sei desenhar, não é verdade? Olhos, nariz e a boca. Beleza, esse é o nosso corpo. E ele diz que a igreja também é um corpo e que cada um tem a sua função. Você já pensou se a mão quisesse fazer a função do olho e tentasse enxergar algo que ela não dá conta de fazer? Você já pensou se o pé quisesse ser mão e aí você andava, nem andava porque o pé desistiu de ser o que ele precisa ser? Você já pensou se o cabeça resolvesse ser estômago? Não ia funcionar, porque cada um tem a sua função. E na igreja também é assim, mas a gente demora para entender. E uma coisa importante, gente, quando a gente fala de igreja e fala de corpo, a cabeça não é mais importante que o pé, que não é mais importante que a mão, que não é mais importante que o coração, que não tem nada mais importante. Ok, vamos dizer, o cérebro que comanda todo o corpo, né, que é a cabeça, é o mais importante. Beleza, agora pega um cérebro sozinho, eu vou desenhar de um jeito espetacular, porque vocês sabem que eu desenho maravilhosamente bem. Uau, um cérebro. Todo mundo tá vendo? Um cérebro. Pega ele sozinho e manda ele se deslocar. Manda ele olhar. Nada vai funcionar. Ele vai ficar sozinho, parado, e não pode sair nem do formol, senão ele acaba. Então, gente, qual é a função? Por que ele é mais importante que o resto do corpo? Ok, vamos pegar só as pernas, né? Gente, olha minhas pernas. Que bom que eu... Ó, nossa. Tô podendo, hein? Não tô podendo nada, gente. Olha lá. Mas dá pra ver que são as pernas. Já pensou? Elas saírem andando por aí? Primeiro, elas vão bater em tudo que é lugar. Segundo, elas não vão sair andando porque não tem o cérebro para dar o comando. E aí elas não vão ter o coração que vai bater o sangue, né? Que vai bombar o sangue para fazer circular. E não vai funcionar. Se a gente pegar só os olhos e vai dizer, esse vai funcionar sozinho. Porque ele vai olhar. Não sabe por quê? Ele não dá conta de olhar sem o cérebro. Porque quem vê não é o olho. O olho tem toda a estrutura para poder ver, mas quem vê é o cérebro, através do olho. Então, não existe algo mais importante ou menos importante na igreja. Então, ser professor de escola dominical é maravilha. Ser o pregador também é importante. Ser o cara do louvor é importante. Mas ser o cara ou a tia que vai fazer a limpeza da organização, mega importante. Veja, estou eu aqui gravando, conversando, parará, parará. Parece que eu dou conta sozinha, mas eu não dou conta. Atrás de mim tem 2 camaradas, Vitor e o Rodrigo, e sem eles eu não daria conta. Então a função deles é diferente da minha. A minha é gravar, falar para vocês, mas a deles é organizar todo o material. Gente, que eu não daria conta. Eu não sei fazer, eu fico olhando para eles e perguntando as coisas para ver se eu consigo ajudar e encaminhar as coisas. Mas eu quero dizer,
Cada um tem sua função e não é uma função melhor ou pior, ou mais importante e menos importante. Parece que os pregadores e o pastor Silvado e os pastores são tão mais importantes que todo o resto. Gente, eles não existem se não tiver a gente para ser cuidado. Não existe um pastor de ovelhas sem ovelhas. E ovelhas sem pastor também ficam perdidas. Vocês entendem? Então, assim, a gente como igreja precisa entender que cada um tem a sua função. Como eu falei na lição 2, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é para alguns. Alguns têm esse direcionamento com mais ênfase, mas é para todos. Então, do pastor ao zelador, é para todos fazerem isso. Do pastor ao zelador, era para todos terem discípulos. Então, como eu falei na aula passada, o discípulo começa por mim, pelo meu coração. Então, eu quero que você grave isso. Não existe ninguém mais importante. Você podia dizer, o pastor Mateus, um Guardiões, é muito mais importante que o resto. Não. Os Guardiões não funcionariam sem os tios, sem os professores, sem os oficineiros, sem quem está nos ajudando nos vídeos, sem quem está editando os vídeos. Então, eu quero dizer que eles são essenciais para que tudo aconteça. Então, o que a gente precisa gravar na nossa mente é que um corpo só funciona com todas as suas partes. Quando alguém não tem um braço, ou não tem uma mão, não tem um dedo, o corpo todo padece. Você já machucou? Machucado besta. Sabe aquele bem pequenininho no mindinho e parece que toda hora dói, toda hora bate? O corpo inteiro padece, porque ele é importante. Você já machucou um dedo e daí você não consegue nem escrever e daí é tudo tão difícil. Um dedo, você pode dizer, cara, é só um dedo, mas ele é importante. Quando tem pessoas com deficiências que acabam ficando sem braço, sem mão, sem alguma coisa, eles precisam, o corpo inteiro precisa fazer um super esforço para suprir a falta daquele membro. Então a gente, como corpo de Cristo, não precisa disso. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua função. O olho tem a função de olhar, a boca tem a função de falar, os ouvidos têm a função de ouvir, a mão tem a função de pegar. Então, cada um tem a sua função. E a palavra de Deus ainda diz que uns foram chamados para mestre, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para outras coisas. Então, olhe para a igreja e sempre seja grato por cada um que faz cada coisa. Pelo zelador que limpou, pelo pastor que pregou, pela outra pessoa que organizou, pelo quem cuidou de você. Então, muitas vezes a gente dá valor para quem anda com a gente. Então, a gente dá muito valor para quem nos discipula, para quem está junto com a gente em alguns outros momentos. Mas, gente, para dar conta de tudo isso, precisou de muitas outras pessoas por trás. Então, falar de igreja é falar de corpo. E falar de corpo é falar de união, de que só funciona quando todos andam juntos. Já pensou se o lado direito resolver ir para um lado diferente do lado esquerdo? A gente sai do lugar. A gente vai ficar parado, porque eles vão ficar puxando um para cada lado. E vai funcionar? Não vai funcionar. Então eu sei que vocês são pequenos, eu sei que vocês são juniores. E nesse momento, talvez vocês ainda não entenderam qual é a função de vocês, qual é o talento de vocês nesse corpo. Mas Deus tem uma para você. E eu quero que você pense sobre isso. De repente, você é o cara ou a menina que tem facilidade de acolher. Então, obedeça, vá lá acolher. Não, você é a pessoa que consegue ver quem está triste e vai lá ajudar. Não, você é a pessoa animada, que anima todo mundo. É bênção. Descubra o que Deus tem separado você. Se dispõe a ajudar. Veja, você pode ajudar a organizar os cultos e os guardiões e limpar e organizar. Você pode ajudar a cantar lá na frente, você pode ajudar a tocar, mas isso não é mais importante. Cantar é mais importante que limpar? Não. E nem o contrário. Os dois são tão importantes quanto. Então descubra o que você faz parte nesse corpo e qual é a tua função. E aí, gente, as coisas vão tão bem quando eu sei o que Deus quer de mim e eu me disponho eu multiplico aquele talento, as coisas vão cada vez melhores. Então pense sobre isso. Você já viu várias vezes de adolescentes virem me ajudar
né, nas gincanas. Puxa, gente, se não fosse eles, eu não teria conta. E eles se dispuseram. Talvez nesse momento você não pode me ajudar na gincana, mas você pode fazer tantas outras coisas. Você pode acolher quem está sozinho, você pode ajudar a arrumar as coisas, você pode falar palavras de bênção para a vida das pessoas, dos juniores que estão ali. Você pode trazer muitas pessoas evangelizando e discipulando. Pense sobre isso. Qual é a tua parte nesse corpo? Deus com certeza te separou para algo especial. Então, se comprometa, queira, mas faça a tua função sabendo que não tem um melhor, nem um pior. A gente, como ser humano, tem mania de fazer isso, mas isso não é verdade. Deus vai se alegrar se você entender qual é a vontade dele para a tua vida e você cumprir. Deus abençoe você, um beijo no teu coração e até a próxima aula. Tchau!